Olá, começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje vamos falar sobre as privatizações e os crimes da Vale. Para falar sobre esse assunto, recebemos o coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, Yuri Paulina. Seja bem-vindo, Yuri. Yuri, como é que o MAB tem auxiliado as famílias que foram atingidas em Brumadinho, né? Qual que é o papel do MAB, do movimento, nesse momento? Nós vemos um momento muito triste, de muita tristeza, de muita angústia, porque expressa a situação das populações atingidas no Brasil e principalmente do resultado do processo de privatização que levou a Vale a passar a cometer, pós as privatizações, uma onda de crimes e massacres. Nós não consideramos como desastres, né? Nós consideramos o que aconteceu na região como um crime, porque são coisas que poderiam ser evitadas se tivesse uma responsabilidade social e ambiental da Vale. E é uma situação muito de tristeza para nós atingidos, é uma situação de tristeza na região, lidar com uma realidade que poderia ser evitada, mas que custa a vida das pessoas, que custa vidas no meio ambiente. Então, para nós é um momento de muita tristeza, mas também um momento de muita resistência, para a gente poder reorganizar novamente aquelas famílias e ver a possibilidade da organização, da união daquelas famílias como um único instrumento de que elas possam lutar para que minimamente possam reparar, digamos assim, as suas percas, que sejam ambientais, que sejam sociais, mas acima de tudo as suas percas no aspecto mais das suas famílias, das vítimas que aquele crime ocasionou. Menos de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, teve o rompimento da barragem de Mariana e agora de Brumadinho. E existem outras dezenas de barragens aí. Você acredita que isso pode voltar a acontecer? Veja bem, faz mais de 3 anos do que aconteceu em Mariana, que foram mortas 19 pessoas, um aborto que foi forçado pelo aquele crime e a Vale não reconhece, e que destruiu mais de 600 quilômetros de rio. Daquele crime, hoje, a Vale não tem um executivo preso que foi responsável por aquilo. Você não tem uma multa que a gente tenha conhecimento que foi executada. Você não tem uma casa de um atingido que tenha sido construída, depois de 3 anos. E por cima você ainda tem, como nós acabamos sabendo ultimamente, um processo de perseguição à população que luta pelos seus direitos. Do nosso ponto de vista, o fato dessa impunidade, o fato de não ter responsabilizado os verdadeiros criminosos, no caso a Vale, a Samarco, a BHP Billiton, dá carta branca para que o criminoso volte a cometer um crime em uma dimensão muito maior. E aí acontece em Brumadinho. Com as mesmas características, digamos assim, a Vale sabia do que poderia acontecer, de forma muito irresponsável, coloca uma área administrativa, um refeitório de trabalhadores abaixo de uma barragem que corre risco de romper, como aconteceu, que não considera as famílias atingidas no processo de segurança de barragem, que não tem nenhuma discussão com essas famílias, porque o povo atingido é tratado como custo, ou seja, como um problema. Então o lucro prevalece acima de tudo e as pessoas não podem ter o direito nem sequer a se defender um evento dessa natureza, porque não são preparadas para se defender. Então, a impunidade, a conivência do judiciário, do próprio Estado brasileiro, acaba fazendo com que a Vale volte a cometer um crime, e agora numa dimensão de um massacre, porque já são mais de 300 vidas que a gente acredita que foram perdidas, e nós acreditamos que esse número é bem maior, porque não confiamos nas listas que a Vale tem repassado. Então, a Vale teve carta branca para poder cometer o crime e continuar cometendo esses crimes, se não houver mudanças, primeiro, na política de segurança de barragem, segundo, uma própria intervenção na Vale. A Vale ela não pode continuar sendo uma empresa
do capital privado, atendendo a interesse dos acionistas e destruir o Brasil e o povo brasileiro. Do nosso ponto de vista, temos que começar a discutir a pauta da reestatização da Vale, pelo que ela já deve ao povo brasileiro, pelos crimes que ela vem cometendo desde 1997, quando foi privatizada. Então, é uma questão bastante complexa e que nós, o povo brasileiro, não pode deixar cair Brumadinho e Mariana no esquecimento, e que tem que ter uma punição exemplar para a Vale. Essa punição tem que ser a prisão dos verdadeiros responsáveis, não de técnicos que estavam ali fazendo serviço mandado por executivos que são os verdadeiros responsáveis. Mas essa punição ela tem que ser uma perspectiva que minimamente consiga se recuperar parte dos danos que essa empresa causou ao povo brasileiro. E do nosso ponto de vista, só a reestatização é capaz de fazer isso. Yuri, em 2017, a ANEEL, que é a agência que fiscaliza o setor elétrico, ela teve um corte no orçamento de 45%, que representa 68 milhões de reais. Com essa diminuição do recurso, a fiscalização das barragens do setor elétrico elas vão ser feitas por relatório fotográfico das empresas, E qual que é o impacto, assim, na sua avaliação, qual que é o impacto disso para o setor elétrico e para a população? Obviamente que eles vão cortar da área que mais interessa à população, para que eles continuem obtendo suas exorbitantes taxas de lucro. A Política Nacional de Segurança de Barragens, instituída em 2010, ela hoje aponta que o Brasil tem 24 mil barragens catalogadas. Não significa a totalidade das barragens no Brasil, mas é o que consegue alcançar até hoje a Agência Nacional de Água, que seria o órgão responsável por fazer o relatório de segurança em barragem. Dessas, 3, 4% tem planos de segurança em barragem. E esses planos, nenhum dialoga com o povo brasileiro. Mas mesmo assim, o último relatório da ANA, porque esses planos não dialogam com os atingidos não participam. No último relatório da ANA, apontou 45 barragens com alto risco de rompimento no Brasil. Dessas 45, Brumadinho não estava, porque quem fornece as informações é o empreendedor. Ou seja, Brumadinho não estava, houve o rompimento e causou esse massacre que a gente está falando. Qual o impacto disso, dessa resolução, dessa definição? É que quem vai fornecer as informações, reduzindo o custo, nós não teremos informações confiáveis. E que o processo de privatização, imaginamos vocês, que está em curso da própria Eletrobras, por exemplo, coloca em risco uma parcela muito grande do povo brasileiro, porque nós vamos lidar com barragens de dimensões muito maiores do que as barragens de rejeito. Imagina vocês Tucuruí, imagina um rompimento de Sobradinho, imagina um rompimento de Itaipu ou das usinas propriamente do Rio Madeira. Então, esse debate é um debate muito sério, é um debate que precisa o povo brasileiro atentar a isso. Quando passa por capital privado ou as próprias empresas fazerem as vistorias e serem responsáveis pela segurança, obviamente eles vão diminuir o recurso para fazer isso, porque não interessa, porque não tem preocupação com o povo e com o país, o que interessa é o lucro. E o resultado dessa definição da ANEEL é que nós vamos ter uma fragilidade no sistema de segurança dessas barragens. E inclusive, não podemos confiar nas informações, porque a Vale já provou isso. Ela passou informações que aquela barragem não representava risco. Dias depois, olha o que aconteceu, o rompimento, que hoje já se tem aproximadamente a possibilidade de ter morrido 400 pessoas naquela região. Yuri, no Congresso está tramitando um projeto de lei, que é o 9463, que ele facilita a entrega da Eletrobras para iniciativa privada. Como é que você avalia essa questão de você entregar um patrimônio que é avaliado em mais de 370 milhões por 12 bilhões, desculpa. A Vale já nos deu um exemplo, A Vale, segundo alguns especialistas, dizia que a Vale valia mais de 100 bi por suas reservas minerais, que já tinham catalogadas, e a Vale foi vendida a 3 alguma coisa bi, nos governos do PSDB em 1997. Até 1997, dificilmente até hoje não encontramos na literatura alguma coisa que expresse crimes cometidos pela Vale nessa perspectiva social e ambiental, como Mariana e Brumadinho. De 97 a 2019, tem uma crescente desses fatos e os grandes crimes que foram o
crime da Vale em Mariana e agora o que nós estamos vivendo é o crime da Vale em Brumadinho. Então, o processo de privatização, ele é um câncer para o povo brasileiro, que se a gente não se atentar, a gente é iludido pelo aspecto de dizer que as empresas públicas são ineficientes, mas não foram as empresas públicas que causaram o maior desastre socioambiental do Brasil e possivelmente do mundo. Quem causou foi a empresa privada, que remete milhões e milhões de lucros para seus acionistas. Em contraponto a isso, os acionistas norte-americanos, se eu não me engano, ao invés de deveria estar preso por financiar uma empresa que comete esse tipo de crime como a Vale, estão cobrando da Vale que seja ressarcido pelas percas que tiveram agora com o Brumadinho. Essa é a dimensão do capital privado. Entretanto, nós não acreditamos que esse governo que esteja aí primeiro tem a capacidade intelectual de entender isso que nós estamos dizendo, que as empresas estatais da energia, de minério, enfim, petróleo, trata essencialmente da soberania e que nenhum país está vendendo suas empresas, ao contrário, alguns estão reestatizando. Vi agora, esses dias recentes, que a Alemanha está criando um fundo para garantir que suas empresas não sejam privadas, as estratégicas, e para poder reestatizar algumas que ela considera importantes. Só que nós não temos um governo que tenha a condição de refletir nessa perspectiva. Um governo alinhado extremamente às perspectivas neoliberais, que não apresenta nenhuma proposta de projeto, só apresenta o discurso da ineficiência do serviço público, que é mentiroso, para que consiga, dentro da população, garantir a venda a preço de banana, digamos assim, dessas empresas que são estratégicas. E aí nós vamos conviver com massacres maiores do que os que foram da Vale. Repito para vocês, a dimensão das hidrelétricas em atingir população é bem maior do que propriamente as empresas as barras de rejeito, como o Brumadinho. Você falou, né, sobre a questão da soberania nacional, do risco de você perder essa soberania. Só que dentro do setor elétrico, né, como você colocou também, que é um setor estratégico, tem a questão da segurança energética, né? Qual que é o risco para o país, pensando essa segurança, né, soberania e segurança energética, e entregar esse setor à iniciativa privada? Veja bem, dessas barragens que estão catalogadas, como exemplo, as 24.000, segundo um grande jornal da imprensa brasileira, estariam sobre área de influência e risco, se essas barragens rompessem, como rompeu o Brumadinho, mais de 3,5 milhões de pessoas. Como o número é subdimensionado das barragens, ou seja, não representa a totalidade, esse número é bem maior. Veja bem, a parcela da população brasileira que nós temos sobre efeito, digamos assim, do risco de rompimento das barragens, que é uma dimensão da segurança, é só uma dimensão. A questão do próprio direito das populações atingidas, o próprio direito dos trabalhadores e da inteligência que é produzida nesse setor, dos trabalhadores estatais que construíram esse sistema de distribuição e produção de energia no Brasil, muito eficientemente até os dias atuais, com alguns problemas pontuais, inclusive causados pela iniciativa privada, como foram os apagões aí no início dos anos 2000. E para a estratégia de um país que pensa se constituir como um projeto nacional, é muito complicado você vender as empresas mais estratégicas. Os Estados Unidos não vendem suas empresas de energia, elas são controladas pelo Exército. A França não vende suas empresas de energia e não vende suas empresas de água. Porque o fato da privatização da Eletrobras, por exemplo, ela tem uma dimensão que é também a privatização da água. Quem fica dono dos rios? Quem fica dono desses lagos? Então, na perspectiva de segurança nacional, é muito grave. É muito grave. Se a gente vê os últimos debates, a gente vai estudando o que tem discutido os Estados Unidos, propriamente a China, tem tratado a proteção dos recursos naturais ou o acesso a eles, como água, como energia, petróleo e minério, como essencial para garantir a segurança nacional de suas nações, obviamente. Então, o Brasil, com essa política, abre mão disso. E nós abrimos mão da política de segurança nacional, abrimos mão de uma política de segurança que garanta energia para o povo, se privatizar a Petrobras, que garanta petróleo, por exemplo, se privatizar a Eletrobras, como abrimos mão da política de segurança na mineração, quando privatizou a Vale, que causa crimes dessa natureza que a gente está vivendo. Então, é muito grave isso. Nós precisamos
conseguir discutir isso com a população brasileira, que muitas vezes não consegue ainda entender essa dimensão. Yuri, o MAB ele atua na defesa, né, da água, da energia, pautado num projeto popular. Você pode explicar o que é esse projeto popular defendido pelo movimento? Nós defendemos que as riquezas que são advindas da exploração dos recursos naturais, recursos importantes, como energia, como o pré-sal, por exemplo, como energia elétrica, ela seja para o desenvolvimento e para garantir a qualidade de vida do povo brasileiro, especialmente. Porque não há possibilidades do Brasil se desenvolver, ter saúde, ter educação, ter o reconhecimento dos direitos das populações atingidas, ter moradia, conseguir ter uma cidade adequada para o povo brasileiro, se essas riquezas não forem transformadas em benefício ao próprio povo brasileiro. Se a gente não tratar isso como um projeto de nação, que esse projeto seja desenvolvido a partir da perspectiva do povo. Nós não podemos permitir que toda essa riqueza continue sendo saqueada do Brasil para atender a demandas de acionistas internacionais, de grandes grupos econômicos que não têm nenhum compromisso social e ambiental com o Brasil. Então nós precisamos mudar isso. Quando nós falamos do projeto energético popular, essa dimensão, que é a energia, que o petróleo, que as riquezas naturais do Brasil sejam para o povo brasileiro, para que nós possamos viver, né, em um país que tenha qualidade de vida, que é possível que nós tenhamos essa riqueza. O que precisa é inverter essa lógica. Nós precisamos deixar de ser saqueados e fazer com que essa riqueza seja como o passaporte para o futuro do nosso país. O que está por trás, né? O MAB ele usa o lema: água e energia não são mercadorias. E o que de fato quer dizer essa frase, né? De entender que esses bens não são mercadorias. Porque o que acontece é que o país está à venda, como se fosse no mercado. Você não trata a dimensão da água, da energia como elementos centrais de direitos humanos, que são extremamente importantes para a vida das pessoas. Então, para a gente poder tratar dessa dimensão, que água e energia não é mercadoria, nós temos que tratar a dimensão da soberania de um projeto popular. Só um país soberano ele consegue transformar esses recursos em qualidade de vida e perspectiva de futuro para o seu povo. E esse é o debate que a gente precisa fazer. Essa é a centralidade desse debate do nosso ponto de vista. Discutir que privatização mata, a Vale mata. A Vale é o reflexo da privatização. Se o sistema Eletrobras for privatizado, como parcela já foi, vai ampliar, digamos assim, a morte do Brasil por essas empresas. Mas também temos que discutir um projeto de país. Qual a finalidade da gente poder extrair essas riquezas e transformá-las, né? Que é para transformar ela numa condição de que o povo brasileiro possa ter um futuro melhor. Como é que você avalia o momento, né, a conjuntura que a gente está agora de retrocesso que está pautado no Congresso, a venda de mais de 100 estatais, a reforma previdenciária que está aí para tirar direito dos trabalhadores e trazer isso para a realidade, para fazer uma mobilização das categorias, uma mobilização da população em geral? Olha, nós vivemos um momento muito trágico da história do Brasil, que se a gente não tiver organização suficiente para reagir, poderemos ter aspectos e prejuízos ao povo que serão irreversíveis. A reforma trabalhista, por exemplo, limita agora o processo de reparação dos atingidos pela Vale lá em Brumadinho. Nós nem se imaginava essa dimensão da reforma trabalhista, que por si só já é uma maldade enorme. A reforma da Previdência, ela significa um ataque aos trabalhadores de uma dimensão que nós não conseguimos nem mensurar ainda. Por quê? Porque estão tirando dos pobres para manter o conforto que os ricos têm na Previdência, para manter o pagamento das taxas de juro, da dívida externa, que nós não sabemos se existe essa dívida e para quem vai. E o grande debate que está colocado na reforma é isso, é essa parcela que ainda vai para os trabalhadores, que ela é vista pelo capital financeiro como
um elemento que deve ser apropriado pelo capital financeiro. Então, um momento político muito grave e que nós não temos confiança em grande parcela destes que foram eleitos e que deveriam estar discutindo essas questões com muita seriedade, que tenham capacidade de discutir isso numa perspectiva que pense no Brasil. Porque muitos, primeiro, não têm essa capacidade, segundo, não servem a um projeto dos trabalhadores. Então, do nosso ponto de vista, é um momento muito grave. E os trabalhadores, nós trabalhadores, precisamos se organizar. Não há, nesse momento, espaço para divisões na luta política. Nós precisamos estar muito organizados. A nossa pauta é muito comum, não importa se é o atingido da beirada do rio ou se é o eletricitário que está na Eletrobras. Nós temos uma questão central, que é a defesa do Brasil, é o que está em jogo colocado agora. O que está para acontecer afeta todos nós. Então, nós não podemos tratar essas questões de forma isolada, precisamos travar uma luta que, primeiro, do processo de organização das categorias e unidade dessas pautas. A privatização pega todo mundo, a reforma da Previdência pega todo mundo, os crimes da Vale, como Mariana e Brumadinho, devem ser de responsabilidade de todo o povo brasileiro, se pelo menos se indignar com isso. E nós ter a capacidade de dialogar com o povo. O trabalho de base é essencial, talvez seja o principal tema que nós temos de discutir nesse momento. Talvez com características diferentes, talvez usando rede social, mas o contato com o povo brasileiro para que nós possamos fazer com que o povo tenha esperança, mais uma vez, num projeto de país, se torna pauta central para todo mundo nesse momento. Yuri, para concluir, como você entende que vai ser travada a luta dentro do Congresso Nacional para barrar a privatização da Eletrobras, para barrar a entrega do que ainda sobra, do que resta do pré-sal, e para barrar também, impedir a aprovação da reforma previdenciária? Eu acho que vai ser uma luta muito grande, porque assim como nós temos um presidente eleito no Brasil, que ele não veio ao debate, ele não disse ao povo o que pretendia fazer, quais eram os seus projetos, então ele não tem compromisso com o povo, porque ele não prometeu. Nós temos uma parcela grande de parlamentares que vem dessa mesma origem, e que também não disse ao povo e não disse qual o compromisso que tem com o povo. Então essa vai ser uma luta encarniçada, e que nós vamos precisar fazer uma boa conexão da luta parlamentar com a luta nas ruas, conseguir traduzir esse aspecto das maldades desse pacote de reformas e privatizações, para o povo compreender isso, compreender como um problema que afeta todo mundo. Acho que é extremamente importante a luta no parlamento, mas a luta na rua, mais do que nunca, ela precisa ser bastante conectada nesse período histórico que a gente vive. Yuri, obrigada pela sua presença. Nos acompanhe. Toda sexta-feira uma nova entrevista. A TV Urbanitários é produzida pelo Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal. Acompanhe as nossas redes. Até mais.